Olá! Agora nós vamos conversar sobre o relatório Tarefas do MAAT. Aqui no relatório de tarefas do MAAT, a gente já tem as tarefas que já foram distribuídas aqui no MAAT. Então ele, semelhante com o relatório de tarefas do PJE, agora aqui a gente não tem mais a figura das tarefas propriamente dita, né? E sim dos servidores que receberam estas tarefas, né? Então no caso aqui a gente vai ter todos os usuários da unidade que já receberam alguma distribuição, e aqui a gente traz o relatório das tarefas que estão em aberto naquele momento, né? Neste momento. Então no caso aqui a gente tem, por exemplo, o primeiro usuário é o Edilberto. Ele está em duas listas, né? Ele está aqui na lista de audiências e na lista de cumprimento urgente. E ele tem, neste momento, 426 processos distribuídos, né? Sendo 405 processos com até 100 dias e 21 deles com mais de 100 dias. E aqui, na média de dias, ele tem aqui 55 dias de média. Por que esse relatório é importante, né? O gestor, muitas vezes, ele precisa fazer esse controle da média de tempo, né, que os processos estão tramitando, e também essa atenção que a gente tem com os processos que estão paralisados há bastante tempo, né? Então, aqui no caso, o gestor ele pode acompanhar a quantidade de processos distribuídos neste momento, que é 6.715 processos, e destes, pouco menos aí de 10% estão com essa questão da paralisação superior a 100 dias. E aí o que a gente pode fazer nesse relatório? Esse relatório é um bom local que os usuários, os membros, eles podem utilizar para relacionar os processos, né, que estão com cada servidor. Então, se eu clicar aqui no nome do Edilberto, o sistema agora vai listar para a gente. A listagem ela é semelhante à que a gente já viu no relatório de tarefas e de etiquetas do PJE. E aqui a gente tem algumas informações, né? A gente tem aqui o número do processo. Aqui a gente tem a classe do processo aqui embaixo. Nós temos aqui a última movimentação do processo, né, que é remetidos os autos para a contadoria. Nós temos aqui a tarefa que o processo se encontra, no caso aqui, verificar, providência, adotar. Com quem está o processo, no caso aqui com o Edilberto, aqui tem a data em que ele recebeu o processo. A distribuição, então aqui ele vai demonstrar qual foi o tipo de distribuição que aquele processo recebeu. No caso aqui, esse processo, o Edilberto recebeu manual por redirecionamento. Isso significa que o próprio gestor da unidade escolheu o processo e encaminhou diretamente. A gente tem aqui processos que foram, por exemplo, movidos do mês anterior. Então a gente já conversou sobre isso, esses processos movidos de mês anterior. Todos os meses o MAAT, no quinto dia do mês, ele pega os processos não realizados no mês anterior e move esses processos para o mês seguinte. E isso aqui é uma forma da gente sinalizar para o servidor que aquele processo deixou de ser feito no mês anterior e que ele deve ter uma prioridade no cumprimento no mês corrente. Aí a gente tem aqui a manual por sorteio. Isso aqui é quando a gente faz aquela distribuição usando o botãozinho verde, né? E a gente não seleciona nenhum membro. E o próprio MAAT faz a distribuição entre os servidores. A gente tem aqui a automática por sorteio, que é aquela distribuição que a gente faz lá pelo botãozinho distribuir. O gestor faz normalmente uma vez, duas vezes, 3 vezes por mês, né? E a gente tem aqui a automática por prevenção, que é quando a distribuição foi feita por sorteio, né, pelo MAAT. Entretanto, ele percebeu que o servidor ele já tinha analisado aquele processo anteriormente, e aí ele busca devolver o processo para a mesma pessoa. Então aqui foi só a gente relembrando um pouco os tipos de distribuição. E aí que a gente tem a lista daquele processo, né? Então vocês percebem que grande parte dos processos está em cumprimento urgente, né? Mas também temos aqui, ó, processos na lista de audiências. Aqui esse não é para dizer se a tarefa já foi finalizada ou não, então ainda estão em aberto. E o órgão julgador também é possível fazer aquele filtro dos processos por órgão julgador, né? Se a gente quiser ver, por exemplo, processos só da 4ª vara de família, basta clicar aqui, ele vai mostrar que dentro da lista de Edilberto ele tem apenas aqui 25 processos que são desse órgão julgador. E aí, pessoal, aqui a gente tem a funcionalidade de você imprimir essa lista, né? Normalmente, algumas unidades elas gostam de fazer impressão, e esse aqui a gente tem um botãozinho de imprimir que ele traz ali a lista no formato para você imprimir. O que a gente fala aqui sobre essa questão da impressão, né? As listas de trabalho no MAAT, elas são bastante dinâmicas. Então, há um certo risco você imprimir sua lista, porque o gestor ele pode incluir e remover processos, e a melhor forma de ver a sua lista é acessando a própria ferramenta, né? Mas caso vocês queiram fazer a impressão, basta clicar aqui
ele vai trazer aqui a visibilidade de impressão, né, para permitir que vocês façam impressão. Uma sugestão aqui é usar a impressão na horizontal, porque ele vai caber mais processos na mesma lista, certo? Então, finalizando aqui o relatório de tarefas do MAAT, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!